Então nós vivemos num contexto onde existe a manifestação da ira de Deus. E essa manifestação é muito interessante porque é contra toda impiedade. Aqueles que distorcem a verdade, fazendo com que a mentira agora se pareça verdade. Eu tenho experimentado isso bem de perto trabalhando na área da ciência. Eu creio que muitos de vocês são universitários, ou que já passaram pela universidade, ou que estão indo para a universidade, já sabem exatamente o que eu estou falando. Eu fico assim maravilhado quando eu vejo uma máquina, um computador, um celular, um smartphone, dessas coisas aí funcionando, e você olha e fala assim, rapaz, olha o que esse pessoal não é capaz de fazer. E daí você olha um ser humano e o pessoal diz assim, fruto do acaso. Não é à toa que Deus está irado. Fala assim, rapaz, Deus nos criou para pensar. A partir do momento que você vai emburrecendo, Deus só pode ficar irado. O nível mais baixo de emburrecimento, quando uma pessoa diz que nós somos frutos do acaso. Não dá para bater mais embaixo do que isso. Porque daí você não consegue nem raciocinar, nem coisa nenhuma. Mas a Bíblia nos diz, portanto, dessa ira de Deus. Contra toda impiedade, contra toda essa injustiça, esses homens que suprimem a verdade pela injustiça, porque a Bíblia diz de uma forma muito bonita, porque o que nós podemos conhecer de Deus é manifesto. Deus manifestou. E como que ele manifestou todas essas coisas? A Bíblia nos diz que isso está manifesto desde o início da criação. Não há uma necessidade de fazermos muita força. Eu gosto de usar alguns exemplos que são muito fascinantes. Quer ver? O ano passado, o laboratório de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, conseguiu pela primeira vez fazer com que um supercomputador funcionasse na faixa dos petaflops para cima. Se você não sabe o que é petaflop, é porque você não sabe comprar computador. Você compra nos gigahertz. Gigahertz não interessa, o que interessa são os petaflops. Se você perguntar para o Zequinha lá da Casas Bahias quanto petaflop tem o computador que ele está tentando te vender, ele não vai ter a menor ideia, ele vai pensar que é flip-flop, qualquer coisa parecida, nada de petaflop. O petaflop são quantos cálculos esse computador consegue fazer por segundo. É isso que você está interessado, não é na velocidade do processador. O povo da mecânica aí, motor de Fusquinha roda 6.000 RPMs, rotações por minuto. O motor da Ferrari também roda 6.000 rotações por minuto. Qual a diferença do motor do Fusquinha e da Ferrari? Se você não sabe a diferença, rapaz, você não dirigiu nenhum dos dois ainda, então você precisa dirigir um deles para sentir um pouquinho da diferença, de preferência os dois. A diferença é fenomenal. Então, quando nós olhamos esse supercomputador, que era o número 1 da lista até 2 meses atrás. Então ele conseguia girar um pouco acima de 1 petaflop, praticamente estava nos 2.13 petaflops. Só para você ter uma noção do que é isso, se nós dessemos um laptop Intel Core 2 Duo 3.0 para cada habitante desse planeta, 6,5 bilhões de laptops. Esses laptops todos precisariam todos funcionar por 75 anos sem parar, para que eles pudessem fazer exatamente a mesma quantidade de cálculos que esse computador lá em Oak Ridge faz em 1 hora. Isso é computador, que você tem a maquininha de escrever, você já percebeu, né? Maquininha de calcular, coisas assim. E agora os japoneses, no comecinho, quer dizer, 2 meses atrás, eles apresentaram um novo Zequinha. O novo Zequinha só é 5 vezes mais rápido. Já imaginou a engenharia por trás disso? Você sabia que a tua capacidade de processamento de dados nessa maquininha que Deus te deu, esses computadores são apenas uma fração disso? É uma vergonha você não usar o teu cérebro. Deus te deu um supercomputador para que ele possa literalmente fazer coisas mirabolantes. E Deus tem prazer em que teu cérebro funcione, portanto vamos usá-lo. Richard Dawkins, muito conhecido, um zoólogo, ele disse o seguinte: é como se o cérebro humano tivesse sido especificamente concebido para não entender o darwinismo, para achá-lo inacreditável. Ele está certo, o cérebro humano não foi feito para isso. Por quê? Porque é ridículo. Nós fomos criados para sermos inteligentes.